Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 18 de novembro. Vamos iniciar o diário de hoje escutando mais um testemunho que diz como a vida está brotando no nosso meio. Olá a todos, sou Paula, coordenadora junto a Débora da equipe Ruá São João Calábria de Lamezia Terme. Concluímos há pouco nosso Ruá dos dias 11 e 12 de novembro. A nossa equipe era composta por 24 membros e tivemos a ajuda de alguns membros da equipe Yeshua, que era Lute Badano, e da equipe de Catanzaro. Os cursistas foram no total 25 e tivemos a alegria de ter conosco 9 crianças. Queremos partilhar algumas fichas de impressões. Um cursista escreve: um forte transportar emotivo, uma forte vigilância a Deus e ao Espírito Santo, uma grande sensação de harmonia com os outros e bem-estar espiritual. Um outro escreve: nesses dias vivi uma grande e bela experiência. Faria novamente. Não digo que mudei. Como se pode somente em 2 dias? Mas percebi algo de estranho, de bom em mim. Desejo continuar para reforçar tudo isso. Grazie, pace e gioia. Obrigado, paz e alegria. Paz e alegria! Eu sou a Bárbara. Eu sou a Yasmin. E nós somos da Fraternidade São José Sanches. Nós somos do Ajarai Kids, da comunidade Nelson Cruz, onde nesse final de semana nós tivemos um retiro chamado Vida Nova Kids, com 24 crianças participando. As crianças estavam muito abertas e desde o começo elas já interagiam muito com a gente. Uma coisa que ficou forte foi na palestra Jesus Meu Senhor, onde a gente fez uma pergunta, o que elas achavam que Jesus era para elas. Uma das crianças respondeu que era a vida dela e o amor delas, né? Então isso ficou muito forte de ver que desde cedo, apesar da pouca idade, elas já entendem, né? Já vê Jesus como tudo delas. Também um momento forte para a gente foi o momento da efusão, onde pudemos ver que, mesmo com a pouca idade das crianças, já são crianças bem feridas por conta da realidade, né, que elas vivem aqui na favelinha Nelson Cruz, de um lugar onde se encontra muita drogadição, onde elas são expostas a ver até os próprios pais usando droga, e uma das crianças chorava muito, então de poder ver também que Jesus ali alcançou o coração delas e de que o amor de Deus é quem vai curar essas feridas através da gente. Paz e alegria! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo 8. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre sem desistir. Jesus tinha uma profunda experiência de oração. Pensemos nos seus 40 dias no deserto. Pensemos nas noites que passava em oração. Pensemos na maravilhosa oração do capítulo 17 de João. Ele bem sabe nos ensinar a rezar. Tudo depende da entrega e do nosso abandono confiante nos braços do Pai. A nossa oração pode ser pobre, distraída, desanimada, pouco profunda, mas o que conta é persistir, insistir, sem cansar, com o coração aberto, focando continuamente a nossa atenção em Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir.
dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, para nos preparar ao dia de amanhã, o primeiro dia mundial dos pobres, nada melhor do que o exemplo dessa pobre viúva indefesa e pequenina que busca a justiça. Desta mulher humilde, dessa Anauim, pobre segundo Deus, vem o ensinamento de hoje. Orar sem nunca desistir, na total e absoluta confiança em Deus. Vamos refletir com a ajuda de uma homilia bonita do nosso Papa Francisco. Caros irmãos e irmãs, bom dia. A parábola evangélica que acabamos de ouvir contém um ensinamento importante: a necessidade de rezar sempre, sem jamais se cansar. Portanto, não se trata apenas de rezar algumas vezes, quando sinto vontade. Não, Jesus diz que é preciso rezar sempre, sem jamais se cansar, e apresenta o exemplo da viúva e do juiz. O juiz é um personagem poderoso, chamado a emitir sentenças baseadas na lei de Moisés. Por isso, a tradição bíblica recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais e incorruptíveis. Ao contrário, este juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Era um juiz iníquo, sem escrúpulos, que não observava a lei, mas fazia o que queria, segundo o seu interesse. A ele se dirige uma viúva para ter justiça. As viúvas, junto com os órfãos e os estrangeiros, eram as categorias mais frágeis da sociedade. Os direitos assegurados a eles pela lei podiam ser pisados com facilidade, porque, sendo pessoas sozinhas e sem defesa, dificilmente recebiam apoio. E justamente com esta perseverança alcança o objetivo. O juiz, de fato, em um certo ponto, a escuta, não porque é movido por misericórdia, nem porque a consciência o impõe, simplesmente ele admite: esta viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha por fim me agredir. Desta parábola, Jesus tira duas conclusões. Se a viúva conseguiu dobrar o juiz desonesto com seus pedidos insistentes, quanto mais Deus, que é um Pai bom e justo, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele. E além disso, não vai fazê-los esperar, mas agirá bem depressa. Por isso, Jesus exorta a rezar, sem jamais se cansar. Todos experimentamos momentos de cansaço e desânimo, principalmente quando nossa oração parece ineficaz. Mas Jesus nos garante: diferente do juiz desonesto, Deus ouve prontamente seus filhos, mesmo que isso não signifique que o faça nos tempos e nas maneiras que nós queremos. A oração não é uma varinha mágica.
Ela ajuda a conservar a fé em Deus e a confiar nele, mesmo quando não compreendemos a sua vontade. Neste sentido, o próprio Jesus, que rezava muito, é um exemplo para nós. A carta aos Hebreus recorda que ele, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha o poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedosa submissão. À primeira vista, esta afirmação parece improvável, porque Jesus morreu na cruz de verdade. A carta aos Hebreus, porém, não erra. Deus verdadeiramente salvou Jesus da morte, dando-lhe sobre ela a completa vitória, a ressurreição. Mas o caminho percorrido para obtê-la passou através da própria morte. A referência à súplica que Deus ouviu diz respeito à oração de Jesus no Getsemane. Tomado por uma angústia profunda, Jesus reza ao Pai para que o liberte do cálice amargo da paixão. Mas a sua oração é permeada pela confiança no Pai e se confia sem reserva à sua vontade. Porém, diz Jesus, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O objeto da oração passa em segundo plano. O que importa antes de tudo é a relação com o Pai. É isso que a oração faz. Transforma o desejo e o modela segundo a vontade de Deus, qualquer que seja. Porque quem reza aspira antes de tudo à união com Deus, que é o amor misericordioso. A parábola termina com uma pergunta. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? E com essa pergunta, todos nós colocamos em vigilância. Não devemos desistir da oração, mesmo que ela não seja correspondida. É a oração que conserva a fé. Sem ela, a fé vacila. Peçamos ao Senhor uma fé que se faz oração incessante, perseverante, como aquela da viúva da parábola. Uma fé que se nutre do desejo da sua vinda. E na oração, experimentamos a compaixão de Deus, que como um pai, vem ao encontro de seus filhos, pleno de amor misericordioso. Com estas palavras se conclui a reflexão do nosso Papa Francisco, que nos aponta um exemplo de oração insistente e fiel. Esta pobre viúva, que não tem mais nada a perder, nos ensina a persistência, a insistência. Se este modo de agir dobrou até um poderoso juiz iníquo, o que não fará com um Pai bom que sempre está de braços abertos para nos esperar? O importante é ter este coração de pobre igual a esta viúva. Os pobres são de verdade os nossos mestres, mesmo que eles não saibam disso. Concluímos lembrando que hoje e amanhã serão 2 dias intensos de comunhão com os pobres. Convidamos a descobrir o que Jesus quer nos dizer através deles. Todos nós da Missão Belém e da Igreja inteira, hoje vamos fazer um gesto em favor destes irmãos, hoje e amanhã, em favor destes irmãos necessitados. Mas convidamos a fazê-lo numa atitude de escuta, ouvindo profundamente o que Deus vai nos dizer quando o encontramos no pobre. E agora vamos escutar novamente o trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou:
Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais atingem o nosso coração. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a irmos ao encontro do pobre, ouvindo o que Deus quer nos dizer através dele. Enfim, vamos dedicar mais um tempo para pensar bem em como colocaremos em prática esse nosso propósito. Rezar sempre, sem desistir. Paz e alegria a todos. Confiar e lançar-nos nos braços do nosso Pai querido. Paz e alegria a todos. Quantas vezes eu te procurei
Muitas vezes eu até me desesperei. Eu andava procurando pelas ruas sem te ver. Quando dei por mim, ao meu lado estavas. Hoje eu sei onde te encontrar. Se eu sou, Senhor, teu templo, dentro em mim estás. Nos meus lábios eu só quero proclamar o teu louvor e fazer de ti, Senhor, o meu bem maior. Hoje eu sei onde te encontrar. Se eu sou, Senhor, teu templo, dentro em mim estás. Nos meus lábios eu só quero proclamar o teu louvor e fazer de ti, Senhor, o meu bem